Olá, este é o Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você que nos assiste a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o auditor do Estado de Minas Gerais, gerente de riscos e integridade da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e mestre em estudos anticorrupção pela Academia Internacional Anticorrupção de Viena, na Áustria, Lincoln Farias, que vai conversar com a gente sobre o combate à corrupção no Brasil. Olá, Lincoln, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por aceitar o nosso convite. Obrigado. Então, é um prazer, tratar sobre esse tema tão importante que tanto aflige o povo brasileiro, que é a corrupção. Como nós podemos definir esse termo corrupção? Olha, primeiro talvez a gente tenha que trazer um pouquinho do que a gente tem de definição fora do Brasil, A Transparência Internacional, ela define corrupção como o uso de poder confiado em benefício privado. Então, quando a gente evolui para esse conceito, um conceito que vem de anos, mas a gente evolui para esse conceito, a gente traz dois pontos muito interessantes. Primeiro, que a corrupção, ela não acomete só o âmbito público, ela também acomete o âmbito privado. E aí a gente tem que adentrar nas classificações que a própria Transparência Internacional traz, e que são classificações interessantes, e ela classifica a corrupção em pequena, grande e política. Então, cada uma dessas definições, a gente consegue, dessas classificações, a gente consegue compreender o que mais nos acomete aqui no Brasil. E aí, por exemplo, a pequena corrupção, ela é aquela corrupção que a gente talvez vislumbre com mais facilidade no dia a dia. Sim. Então, o que o brasileiro classifica como o cafezinho, o pagamento de uma pequena propina para obtenção de determinado serviço público ou para ficar livre de determinada fiscalização. Então, quando o dono de um estabelecimento tem que efetivamente pagar determinado valor por meio de propina para um fiscal não autuá-lo por algo irregular. Então, a gente tende a enxergar isso. A grande corrupção é a corrupção que a gente enxergou ali no âmbito da Operação Lava Jato. Então, a gente vislumbrou ali um consórcio de empresas que se apoderou de determinada política pública ou empresa pública ou contratos públicos para obter determinada vantagem. E a corrupção política é aquela corrupção mais complexa que acomete ali, talvez, a gente consegue perceber ela na mudança das regras do jogo para determinado grupo se beneficiar ou determinada empresa se beneficiar. E a gente vê como esse envolvimento que você falou, muitas vezes de empresas privadas, a gente tende a associar só com o âmbito público, com a política, mas muitas vezes tem a participação de grandes empresários, exatamente, empresas que acabam atuando junto com esse contexto político. E quais os grandes danos que a corrupção gera em um país? Então, aí a gente trazendo das definições que a gente acabou de falar, talvez todas, de certa forma, geram algum tipo de dano, Então, a gente primeiro tem que compreender. A pequena corrupção, talvez ela gere um dano mais voltado para a cultura, A gente, muitas vezes, tende a ter uma percepção equivocada de que, por exemplo, furar fila é corrupção. Não, furar fila é um desvio de conduta, Não é corrupção. E é importante a gente entender isso, porque senão a gente dá o remédio inadequado para a doença, Então, eu preciso de trabalhar ética, E aí, sim, trabalhando ética, eu vou, talvez, ter pessoas que respeitem ali uma fila. Mas, quando eu trabalho na corrupção, a gente tem que entender que a corrupção é um crime de custo-benefício, Então, tem-se um benefício auferido ali. Ninguém corrompe porque ama corromper. As pessoas corrompem porque vão obter determinada vantagem. Quando a gente traz para um contexto de país, talvez a corrupção mais nociva seja a corrupção política,
porque não significa que a corrupção política ela só atinge a classe política, não é isso. Mas a corrupção política ela corrói as bases da democracia, porque ela altera determinadas regras do jogo e ela gera injustiça. Então, você perde a credibilidade, você perde a confiança nas instituições e no próprio país em virtude da corrupção política. Sim, e quando você altera as regras do jogo, como você disse, que gera uma perda de credibilidade, tanto da democracia, do país como um todo, isso pode afetar, inclusive, economicamente. Os investidores, né, que querem trazer o seu capital para investir no país, eles querem esse tipo de segurança, né? Bom, existe algum índice que faça mensuração da corrupção em países? E se existe, como o Brasil está classificado? Então, nós temos talvez o mais conhecido hoje, né, que é o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional. Hoje o Brasil está classificado na posição 96 e nós estamos atrás de países que têm talvez uma estrutura democrática muito mais frágil do que a nossa. E aí me vem a minha primeira crítica ao próprio índice, né? O índice ele é formado, né, pela percepção da corrupção e ela é dada por vários especialistas, né, mundo afora. Então, muitas vezes não reflete a realidade. Se eu tenho um enfrentamento à corrupção mais forte em determinado país, naturalmente a percepção de que aquele país é mais corrupto fora, ela se dá. Então, a gente vê isso claramente, né? O Brasil, em 2017, ele ocupava a posição 76, salvo engano, e ele pula mais de 17 posições só no ano 2017. Mas se a gente fazer uma reflexão muito rápida, a gente percebe que o Brasil, de 2014, pós-Operação Lava Jato, e aí os escândalos vêm surgindo a partir de 2015, 2016, e o impeachment em 2016, a gente percebe que o Brasil estava enfrentando isso de forma muito aberta. Então, a percepção para fora é de que o país era mais corrupto. Então, é a minha crítica ao índice. Existem índices, é muito difícil mensurar isso. A corrupção, ela não acontece de forma aberta, ela acontece de forma velada. Então, é muito raro, né? Apesar de que no Brasil, dinheiro escondido em alguns lugares se tornou algo comum, mas, infelizmente, mas a gente percebe ainda uma fragilidade nesses índices, mas nós temos sim, e é como o Brasil, infelizmente, acaba sendo enxergado fora do Brasil. E como você disse, como ela é velada, muitas vezes ela é revelada muito tempo depois, Exatamente. Né? Então, muitas vezes o índice reflete aquele momento, mas depois de vários anos existe alguma operação, como foi a Lava Jato, que foi descobrindo uma série de coisas, né? Exatamente. E quais os grandes avanços do Brasil nos últimos anos com relação ao combate à corrupção? Eu acho que aí a gente começa a trazer, né? Por que o Brasil ele começa a enfrentar a corrupção? E aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, a lei anticorrupção americana, que é a FCPA, talvez a lei mais forte hoje que a gente tem em âmbito mundial, ela data de 77, né? Pós-escândalo de Watergate. A nossa lei, ela data de 2013. Então, a gente tem um gap, né, de anos, uma diferença muito grande. Então, percebendo isso a partir da lei anticorrupção de 2003, e por que a lei de 2013, por que a lei veio em 2013? O Brasil é signatário da ONU, na Convenção Anticorrupção. E essa convenção acontece em 2003 e o Brasil entra como signatário em 2005. Então, a gente começa a ter vários avanços que os próprios organismos internacionais impuseram ao Brasil para que ele efetivamente enfrentasse a corrupção. Então, nós temos o fortalecimento da própria Controladoria Geral da União, a Lei de Transparência, né, 2009, a Lei de Acesso à Informação, 2011, e a Lei Anticorrupção, em 2013. Nos últimos anos, especificamente, a gente tem um processo de governança aberta, que a gente chama, em outros países, de Open Government. Então, Open Governance. Então, a gente tem esse movimento acontecendo no Brasil. Então, por exemplo, a gente teve o governo federal unificando seus portais, no portal da transparência do governo federal, muito mais aberto do que era há anos atrás. Nós temos o Plano Nacional Anticorrupção do governo federal, se assemelhando a países que são referências, por exemplo, a Malásia já tem o plano há alguns anos, agora o Brasil também tem um plano. Então, eu sou o cara otimista, eu vejo que a gente está caminhando, sabe? A gente tem muitos problemas a serem enfrentados ainda, porque somos um país com mais de 5 mil municípios, mais de 20 estados, né, como federação. Então, nós temos muitos desafios, mas eu acho que a gente vai estar vencendo eles. Que bom, né, que você está otimista, né, que possamos ir realmente nesse caminho. Quais são os grandes desafios para os próximos anos? A gente tem visto até uma série de decisões polêmicas, até no âmbito
desdobramento da Lava Jato, Sim. do que aconteceu. Qual a perspectiva para os próximos anos? Eu acho que a gente, enxergando, né, a gente olha no retrovisor e caminha para frente. Né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, se a gente tem uma operação como a Lava Jato, a gente caminha 10 passos. Né? E, naturalmente, o sistema vai contra-atacar. É como se fosse um saco de boxe. Então, quando a gente está lutando ali, quem pratica luta sabe que, dependendo da força que você impõe no saco, a física, né, ela volta para você. Então, é basicamente isso. A gente caminha 10, volta talvez 5 passos, mas a gente andou 5. É essa que é a percepção que a gente tem que ter. Nos próximos anos, quais são os desafios do Brasil? Consolidar isso, entender que existem 2 panoramas. Um é o panorama legal, onde a gente caminhou muito bem. Então, a gente tem leis hoje, precisa de um aprimoramento legal ainda, mas eu acho que é esse momento, nesse ambiente como o GAP, a gente tem um segundo ponto, que são as ações coletivas, o que a gente chama fora de collective action. Então, o Brasil ele caminha para esse sentido. Como que a gente fortalece o enfrentamento? Dessas 2 formas, por meio das ações coletivas e por meio de leis mais rígidas e que, de fato, consigam enfrentar esse problema que é a corrupção. Sim. E hoje nós estamos aqui numa TV cristã, né? É importante refletir sobre o papel da igreja. Sim. Né? Existe algum meio prático da igreja contribuir no combate à corrupção no Brasil? Eu acho que aí a gente tem muitos papéis, né? Nós, como igreja, a gente tem um papel muito relevante dentro da sociedade. A igreja sempre fez parte, né, das mudanças culturais, né, e dos povos. Sim. Então, hoje, o que eu acho que onde a igreja pode contribuir? Primeiro, nós estamos num ano eleitoral, né? Então, a gente tem que entender a nossa posição, independente de estarmos na igreja ou não, o nosso papel enquanto cidadão de escolher políticos que estão linkados e ligados com essa pauta de enfrentamento à corrupção. Segundo ponto são o que eu disse anteriormente, nas ações coletivas. Então, a gente tem que usar essa força de grupo para justamente promover ações que tenham a integridade como base, a ética como base, trazer esses conceitos que já estão presentes no nosso querido manual, que é a Bíblia. Então, já estão presentes lá. A gente tem, por responsabilidade, de externalizá-los. Acho que esse que é o grande desafio. Exatamente. Que bom. Então, nós vamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores com relação a esse tema, corrupção, combate à corrupção? Olha, primeiro, eu acho que esperança, né? Eu acho que a gente tem que ter esperança de um país melhor. Ninguém vai lutar por nós, só nós mesmos. Vamos enfrentar essa luta. E essa luta ela é uma luta diária, né? Ela é algo que a gente precisa de se engajar, de estar antenado. Não adianta, a gente vai ser governado por alguém, então a gente tem que estar imbuído em escolher o melhor governante, né? O melhor dentre as opções disponíveis, né? E se engajar politicamente, né? E trazer esse debate. Eu acho que é o mais importante e eu acho que a gente está no caminho certo. Então, se a mensagem que eu posso deixar, não desista. O país tem jeito, o enfrentamento à corrupção é uma das pautas e a gente tem que estar muito firme nessa pauta. Estamos de volta com o Conexão GAP. E quem está aqui com a gente é a integrante do GAP, Glaucia Soares, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Olá, Glaucia, é um prazer te receber aqui. Qual é a pergunta de hoje? Olá, Alexandre. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui novamente. A nossa pergunta de hoje vem de Brasília, Distrito Federal. Ela foi selecionada porque tem pontos em comum com o tema que foi abordado hoje na entrevista. E quem pergunta é a Valdenice Matos. Ela pergunta: desde criança sempre ouvi dizer que o Brasil é corrupto. Isso parece que virou uma marca do país. Será que existe esperança? Valdenice, excelente pergunta. A Bíblia diz em Mateus 5, 13 a 14, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A palavra de Deus nos apresenta como sal e luz deste mundo. O sal, quando perde sua propriedade, não serve para mais nada, a não ser jogado fora. A luz, quando posicionada de forma incorreta,
não cumpre o propósito de sua própria existência. O Brasil não tem jeito quando o sal perde seu sabor e quando a luz está escondida. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. O Brasil não pode continuar da mesma forma. Quando o sal cumpre o seu papel de trazer sabor e de evitar o apodrecimento das estruturas, e a luz é posicionada corretamente, promovendo assim uma cultura de transparência. Quero chamar a atenção para essa figura da luz. Quando falamos de combate à corrupção, precisamos desesperadamente de promover ações que dificultam a corrupção no Brasil. Nós precisamos entender que a corrupção nasce no coração do ser humano e, por isso, são necessários mecanismos que possam inibir a ação de corruptos. Hoje nós tivemos uma excelente entrevista com o Lincoln e é exatamente as ações práticas que ele trouxe que nós precisamos realizar aqui no Brasil. Eu e você precisamos entender que podemos e devemos cobrar ações do poder público para avançar nos mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Como igreja, precisamos avançar o reino de Deus, ensinando as pessoas o que é corrupção, como identificá-la, os efeitos que ela tem em todo o país, especialmente sobre os mais pobres. Então é isso, Valdenice. Espero que tenha respondido sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct para a gente com a sua pergunta, seu nome, sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais! Obrigado, Gláucia. E como este programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica GAP do dia. E desta vez, quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Karine Said. É com você, Karine. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Dica GAP da semana. Esse espaço que traz para você diversas dicas de livros, músicas, filmes, cursos e muito mais. Dicas que certamente irão edificar sua caminhada cristã e cidadã. E a dica de hoje é o livro de Scott Allen, Por que a Justiça Social não é Justiça Bíblica. Esse livro, o autor, ele traz uma explicação muito profunda sobre o que a gente tem presenciado nos nossos dias, nessas discussões ideológicas. Porque um conjunto de ideias enraizadas no pós-modernismo e na teoria neomarxista tornaram-se uma cosmovisão única e abrangente, rotulada de justiça social. Muitos cristãos têm pouco conhecimento sobre isso e confundem a ideologia da justiça social com a justiça bíblica. Por isso, você não pode perder a leitura deste livro, da editora Vida Nova, o livro de Scott Allen, Porque a Justiça Social não é Justiça Bíblica. Essa é a dica da semana. Valeu, Karine, obrigado pela participação e pela excelente dica. E agora vamos à nossa reflexão bíblica. Hoje vamos refletir na palavra de Daniel 6:4, que diz assim: Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Muitas pessoas começam bem, são bem intencionadas, sonham com a transformação do Brasil, a partir de uma igreja santa e obediente querem fazer a diferença, mas quando chegam em posições de decisão, simplesmente se conformam ao padrão corrupto e reproduzem exatamente o que sempre criticaram. Enganoso é o coração do homem, como diz em Jeremias 17:9. A Bíblia nos apresenta um exemplo muito valioso de um homem que não se corrompeu, como Daniel, um homem valoroso que foi um servidor público de grande relevância na Babilônia. Seu trabalho era inquestionável e gozava de grande prestígio junto ao rei. Isso certamente desagradou muitas pessoas. Logo, Daniel passou a ser alvo. Muitos queriam derrubá-lo. Gostariam de ocupar o lugar e o prestígio que ele gozava. Todavia, não encontraram nada que pudesse incriminá-lo. Precisamos de Daniéis em nossa geração, homens e mulheres capacitados, cheios do Espírito Santo, que promovam transformação, mas que não se curvam diante das tentações do poder e do dinheiro. Daniel sabia que uma vida de oração, de comunhão com Deus,
com Deus vivo era fundamental para que pudesse se manter puro. Ele orava 3 vezes ao dia. Certamente, Daniel apresentava a Deus, em oração, os grandes desafios que ele enfrentava como servidor público, seus medos, ansiedades e fraquezas. Em 1 Coríntios 10:12, diz o seguinte: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Daniel tinha essa consciência. Pessoas orgulhosas estão fadadas ao fracasso. Elas tropeçam no próprio orgulho. Daniel é um grande exemplo para os nossos dias. Ele tire um tempo para estudar sobre ele. Que se levantem os Daniéis da nossa geração. Bem, hoje nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. Um abraço, tchau, tchau.